Após corrigir as questões do Enem 2014, eu gostaria de fazer uma pequena comparação com o Enem 2013. O Enem 2013 foi bem mais difícil do que o Enem 2014. O ano passado, a prova, eu considerei ela como uma prova média para difícil, onde o aluno tinha que saber mais fenômenos, saber mais fórmulas e ter um poder de interpretação muito maior do que esse ano. Esse ano, após as questões corrigidas, a primeira que eu corrigi foi de pêndulo simples, considerei média, de circuito elétrico média, quantidade de movimento fácil, princípio da inércia fácil, indução eletromagnética média, gravitação fácil, ondas sonoras fácil. Então, considero a prova de 2014 uma prova fácil para a média, onde só precisou uma questão no qual o aluno precisava realmente saber fórmula, que foi a questão de pêndulo simples. O resto, as questões estavam bem mais tranquilas, mais interpretativas. Quem viu a matéria com uma certa tranquilidade acertou as questões, não teve um aprofundamento. O quanto isso vai ser bom ou ruim, só o tempo vai dizer. Mas acredito que o número de questões acertadas esse ano vai ser bem maior do que o ano passado, porque a prova de física, que geralmente é um termômetro da prova, foi uma prova muito fácil. Toda a matéria foi trabalhada aqui na salinha JC. Então, acredito que os alunos que aqui fizeram o curso estão muito felizes com essa prova do Enem, que foi uma prova média e fácil. Concluindo sobre a prova do Enem de 2014, prova de física, as questões que couberam 50, 55, 62, 68, 76, 84 e 90. A questão 50 tratou de óptica, especificamente das cores, de elaboração de nenhum caminho para poder chegar ao resultado, questão fácil. Questão de hidrostática, ela até é perigoso a gente colocar a palavra hidrostática, ela envolve fluxo, que seria hidrodinâmica. Mas como ela fala de coluna de água, a gente classificou dentro da matriz do Enem como hidrostática. Praticamente nem houve a necessidade de utilizar os conceitos de STEV, que envolve a altura de coluna de água. Então, neste caso, foi uma questão muito fácil, não foi uma questão muito bem elaborada para explorar a hidrostática como deveria ser, como tem sido em outros anos. Ano passado e ano retrasado, e desde 2009, as questões de hidrostática envolviam Arquimedes, ou o princípio de STEV, ou, como inauguração do ano passado, o princípio de Pascal. Nenhum desses princípios foi necessário para poder fazer a abordagem dessa resolução. A questão de gases é uma questão média, envolvendo os conceitos de êmbolo livre, envolvendo conceitos como capacidade calorífica, que tem a ver com a capacidade térmica, absorção de calor. Foi uma questão mais trabalhada, uma questão de nível médio. Aliás, foi a inauguração sobre este assunto. Foi a primeira vez que caiu transformações gasosas na prova de física do Enem. A questão número 68 envolve refração. Precisava saber a fórmula da lei de Snell para entender a mudança do meio e as condições características da propagação da luz quando ela incide obliquamente, que é afastada da normal ou aproximada da normal. Então, a gente classifica ela como média porque precisou de alguns processos para se chegar ao resultado final. Questão 76, questão também de ondas eletromagnéticas. Aí é só a questão de ter o conhecimento. Tendo conhecimento é fácil, não tendo, evidentemente que se torna difícil. Precisa conhecer as ondas eletromagnéticas. Conhecendo, ela é uma questão muito fácil. Questão 84 trata-se especificamente do fenômeno chamado ressonância. Ressonância, se o aluno não tem o conceito do que é uma frequência natural de um corpo, saber que todos os corpos possuem uma frequência natural, ele não conseguiria fazer ou identificar que a questão se tratava de ressonância. Até porque envolvendo a condição de uma onda de rádio, leva o aluno a pensar em outros fenômenos que não a ressonância. Mas a ressonância é um fenômeno importante, que eu classificaria essa questão como média, pelo fato de ter condições específicas deste fenômeno a se saber para poder resolver essa questão. Finalmente, a questão 90, lentes. Não há nem como classificar se foi formação de imagem, porque não foi formação de imagem, é apenas um comportamento de um caso bem específico, que é a lente fotocromática. Neste caso, o assunto ficou muito pouco explorado, assim como a questão de hidrostática ficou pouco explorada. Porque ano passado, de física envolvendo óptica, não caiu nenhuma questão. Esperava-se que esse ano fosse cair as questões de ópticas mais elaboradas, mais bem trabalhadas.
não falou especificamente de formação de imagens de nenhum instrumento óptico, não falou de anomalias da visão, deixou de explorar tais conceitos e, ao colocar uma questão de lentes, ao invés de explorar esses conceitos de formação de imagem, colocou um caso muito específico, que era muito fácil de resolução, observando a tabela, por simples observação você fazia a questão. A opinião pessoal é que, em relação ao ano passado, as minhas questões que foram resolvidas também, como parâmetro do ano passado, são questões mais fáceis ou de nível médio. Acaba privilegiando aquele aluno que tem menos conhecimento. O aluno que se esforçou mais, que trabalhou mais, ele não vai ficar muito diferenciado agora daquele aluno que estudou menos. Porque as questões que são frequentemente fáceis, uma quantidade de questões fáceis como essas aqui, vai dar a oportunidade daqueles que sabem menos a matéria conseguir elevar a sua nota, assim como os que já têm o conhecimento da matéria, que poderia ser diferenciado, poderia ser mais trabalhado do que foi. Mas foi uma boa prova, uma prova, digamos, tradicional, de nível médio para fácil no contexto geral. Gostaríamos de agradecer o acompanhamento que os alunos e os candidatos da prova do Enem estão tendo, vários acessos a todos os vídeos. Ficamos muito contentes, muito felizes com o retorno, com a dimensão com que esses vídeos estão alcançando em todo o país. Lugares que estão acessando como Rondonópolis, Acre, enfim, diversos lugares do país estão acessando neste momento esses vídeos. Agradecemos muito a participação. A salinha de física é uma salinha específica para aqueles que têm dificuldade em física. Aqueles que tiveram ou trouxeram uma bagagem negativa a respeito dessa matéria física. Eu, professor capitão, meu sócio, professor Jacques Braga, a gente trabalha com os alunos de uma forma divertida, tentando trazer ou resgatar aquele aluno que não conseguia compreender física, fazendo desde o início ele aprender do básico até chegar ele a um nível de aprofundamento em que ele possa encarar questões de vestibulares mais tradicionais, que conceitualmente são difíceis, como FUVEST, Unicamp, Unesp e inclusive o Enem. Ciências médicas, vestibulares locais, como FASÉ, Barbacena, Universidade do Vale do Aço, enfim, todas as universidades que abrangem Brasil e também ao redor de Belo Horizonte. Então, estamos localizados próximos aqui ao centro, no bairro de Lourdes, na Avenida Álvares Cabral 1030, sala 904 e 204. Na primeira semana de dezembro, abriremos inscrições para o extensivo 2015. Se você é um aluno que tem dificuldade em física, acredite, aqui a vala não enche. Fiquem com Deus e aguarde seu resultado.